O consumo de carne de porco é um pecado? Aquele torresmo crocante que você tanto aprecia ou a tradicional feijoada de domingo poderiam estar afastando você do reino dos céus? Essa é uma questão que gera debates e opiniões divergentes entre os cristãos. Hoje, vamos explorar esse assunto em profundidade e entender o que a Bíblia realmente ensina sobre o consumo de carne de porco. Para começar, precisamos voltar ao livro de Levítico, onde encontramos as leis alimentares que Deus deu ao povo de Israel. No capítulo 11, versículo 7, está escrito: o porco, que tem a unha fendida e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Aqui fica claro que Deus proibiu os israelitas de consumirem carne suína. No entanto, antes de descartar seu bacon, é importante compreender o contexto dessas leis. Essas regras faziam parte da aliança que Deus estabeleceu com Israel, com o objetivo de diferenciá-los das nações pagãs ao redor. As leis alimentares eram apenas uma parte de um conjunto maior de preceitos destinados a santificar o povo e separá-lo para Deus. Mas por que o porco foi incluído nessa proibição? Além de não ruminar, critério essencial para ser considerado um animal puro, o porco era visto como um animal impuro em várias culturas antigas, pois se alimentava de qualquer coisa, incluindo carniça, e poderia transmitir doenças. Dessa forma, a proibição fazia sentido dentro do contexto do Antigo Testamento, pois envolvia questões de saúde, separação dos povos pagãos e obediência a Deus. Mas será que essas leis ainda são válidas para nós hoje? Para responder a essa pergunta, primeiro precisamos entender o propósito dessas regras dentro do plano divino. Deus tinha alguma implicância específica com o porco ou haveria um significado mais profundo? As leis alimentares possuíam múltiplas funções. Em primeiro lugar, tratava-se de um chamado à santidade. Deus desejava que Israel se destacasse entre as nações, como está escrito em Levítico 11, 44, 45, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum animal que se arrasta sobre a terra. Além disso, havia uma preocupação com a saúde. Naquela época, sem refrigeração e sem o conhecimento de higiene que temos hoje, o consumo de certos tipos de carne poderia representar um grande risco. O porco, por exemplo, poderia transmitir diversas doenças se não fosse bem cozido. As leis também funcionavam como um lembrete constante da aliança com Deus. Cada vez que um israelita se preparava para comer, precisava questionar se o alimento era permitido ou não, exercitando diariamente a obediência e a consciência de sua identidade como povo escolhido. Outro propósito dessas leis era pedagógico: ensinar a distinção entre o puro e o impuro. Elas funcionavam como uma lição prática sobre santidade. Mas e hoje? Ainda precisamos dessas regras para sermos santos, para mantermos a saúde ou para nos lembrarmos de Deus? Para responder a isso, devemos analisar como Jesus tratou essas leis no Novo Testamento. Ao avançarmos na história bíblica, encontramos um momento importante em que Jesus aborda esse tema. Em Marcos 7, os fariseus criticam os discípulos de Jesus por não lavarem as mãos antes de comer, seguindo a tradição. Em resposta, Jesus declara: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem, isso é o que o contamina. Marcos 7,15. Essa afirmação deve ter sido chocante para muitos ouvintes. Em Marcos 7,19 está registrado que Jesus declarou todos os alimentos puros. Isso sugere que ele estava trazendo uma nova compreensão sobre as leis alimentares. Seu ensinamento mostrava que a verdadeira impureza não vinha do que era ingerido, mas sim do que brotava do coração humano, como maus pensamentos, imoralidade e ganância. No entanto, isso não significa que Jesus desconsiderava a lei de Deus. Ele mesmo afirmou que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Mateus 5,17. Seu objetivo era revelar o verdadeiro propósito da lei. Mostrar que a verdadeira santidade não dependia de regras externas, mas de uma transformação interior. Ele preparava o caminho para uma nova aliança, na qual a lei não estaria mais escrita em tábuas de pedra, mas sim no coração das pessoas. Como os apóstolos compreenderam o ensinamento de Jesus? Será que continuaram seguindo as leis alimentares ou passaram a consumir carne de porco?
Afinal, foram eles que levaram o Evangelho ao mundo e estabeleceram as primeiras igrejas. O capítulo 10 do livro de Atos nos oferece um relato fundamental para entender essa questão. Pedro, um dos principais apóstolos, teve uma visão peculiar. Ele viu um lençol descendo do céu, contendo diversos animais, inclusive aqueles considerados impuros pela lei mosaica. Então, uma voz celestial ordenou: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Surpreso, ele respondeu: "De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda." Mas a voz insistiu: "O que Deus purificou não consideres impuro." Esse episódio se repetiu 3 vezes, indicando que algo havia mudado. No entanto, a visão ia além das restrições alimentares. Logo depois, Pedro foi chamado para anunciar o Evangelho a um centurião romano, e então compreendeu que a mensagem de salvação era para todos, não apenas para os judeus. E quanto ao apóstolo Paulo, que antes de sua conversão era um fariseu, como ele tratou essa questão? No livro de Romanos, capítulo 14, ele aborda as divergências entre os cristãos a respeito dos alimentos, afirmando: "Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que nenhuma coisa é por si mesma impura, a não ser para aquele que a considera impura. Para esse é impura." Romanos 14:14. Em outras palavras, em Cristo, nenhum alimento é impuro por natureza. Entretanto, Paulo alerta que a liberdade cristã não deve ser usada de forma a prejudicar a fé dos irmãos mais fracos. Se o consumo de carne de porco for um obstáculo para alguém, então é melhor evitá-lo. Em Colossenses 2:16-17, ele vai ainda mais longe ao dizer: "Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo." Para Paulo, as leis alimentares do Antigo Testamento eram apenas símbolos que apontavam para algo maior que se cumpriu em Cristo. Com a chegada da nova aliança, essas sombras não eram mais necessárias. Diante disso, surge uma questão essencial. Se as leis alimentares não são mais obrigatórias, o que aconteceu com a aliança de Deus? Ele mudou de ideia? Na verdade, o que ocorreu foi o cumprimento de uma promessa feita no Antigo Testamento. Em Jeremias 31:33, Deus anunciou: "Eis que dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram a minha aliança, embora eu tenha sido um marido para eles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo." Isso mostra que Deus já havia planejado uma nova aliança, diferente da anterior. Ao instituir a Santa Ceia, Jesus declarou que seu sangue era o sangue dessa nova aliança, Lucas 22:20, dando início ao cumprimento da promessa divina. A verdadeira transformação não viria mais da observância de leis externas, mas da ação do Espírito Santo no coração dos fiéis. É por isso que Paulo afirma em 2 Coríntios 3:6 que somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Isso não significa que a lei de Deus foi anulada, pois o próprio Jesus declarou que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5:17. O que mudou foi a maneira como nos relacionamos com a lei. Em vez de simplesmente seguir regras externas, somos chamados a viver pelo Espírito, que produz em nós um caráter santo. As leis alimentares, incluindo a proibição da carne de porco, faziam parte da antiga aliança. Elas tinham um propósito específico naquele tempo, mas na nova aliança não são mais necessárias. A santidade que Deus deseja não está relacionada ao que comemos, mas sim a um coração rendido a Ele. No entanto, será que isso significa que podemos comer qualquer coisa sem preocupação, como se o que ingerimos não tivesse nenhuma importância? Não é bem assim. A liberdade cristã deve ser exercida com responsabilidade.
O apóstolo Paulo aborda essa questão em 1 Coríntios 10, 23, 24. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. Isso significa que, embora tenhamos liberdade, devemos agir com sabedoria, considerando o impacto de nossas escolhas sobre os outros e sobre nossa própria vida espiritual. Em Romanos 14, Paulo reforça essa ideia ao reconhecer que existem diferenças de opinião entre os cristãos quanto à comida e à bebida, e que o mais importante é agir em amor e edificação mútua. Alguns acreditavam que podiam comer qualquer alimento, enquanto outros optavam por consumir apenas vegetais. Paulo orienta que cada pessoa deve estar plenamente convicta em sua própria mente. Romanos 14, 5. No entanto, ele também adverte: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a tropeçar ou se enfraquecer. Romanos 14, 21. O ensinamento de Paulo deixa claro que a liberdade em Cristo não deve ser exercida de maneira egoísta. Se o consumo de carne de porco ou qualquer outro alimento pode fazer um irmão mais fraco na fé tropeçar, então é melhor abrir mão desse direito por amor. Além disso, embora as leis alimentares não sejam mais regras religiosas obrigatórias, ainda devemos cuidar do nosso corpo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo pergunta: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A questão, portanto, não é simplesmente se podemos ou não consumir carne de porco, mas sim como usar nossa liberdade em Cristo de maneira responsável. É fundamental refletir sobre como nossas escolhas alimentares podem honrar a Deus, considerando nossa saúde, o impacto sobre os outros e até mesmo a criação divina. Isso não deve ser encarado como um conjunto rígido de regras, mas sim como uma questão de amor e sabedoria. No entanto, aplicar essa liberdade de maneira equilibrada não é fácil. É muito mais simples seguir uma lista de normas do que exercer discernimento sobre o que é melhor em cada situação. No entanto, é exatamente isso que Deus espera de nós na nova aliança. Mesmo assim, há muitos cristãos que ainda defendem a observância das leis alimentares do Antigo Testamento. Mas por quê? Existem diversas razões para isso. Alguns acreditam que todas as leis do Antigo Testamento ainda são válidas, a menos que tenham sido explicitamente revogadas no Novo Testamento. O argumento é que Deus não muda e, portanto, suas leis também não deveriam mudar. Outros sustentam que as leis alimentares foram dadas para promover a saúde e o bem-estar, defendendo que, mesmo que não sejam mais uma obrigação religiosa, ainda seria sensato segui-las. Além disso, há aqueles que interpretam passagens como a visão de Pedro e os ensinamentos de Paulo de forma diferente, argumentando que tais textos não falam literalmente sobre comida, mas utilizam a alimentação como uma metáfora para a aceitação dos gentios na igreja. Há também os cristãos messiânicos, que buscam manter suas raízes judaicas e veem a obediência às leis alimentares como parte dessa conexão. Independentemente das razões, é importante lembrar que a Bíblia ensina a não julgar os outros nessas questões. Paulo declara em Romanos 14, 3, 4, quem come, não despreze quem não come, e quem não come, não julgue quem come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Dessa forma, mesmo que existam discordâncias, devemos respeitar aqueles que optam por seguir as leis alimentares, desde que isso não seja imposto como um requisito para a salvação. Mas como lidar com essas diferenças dentro da igreja? A verdade é que em questões não essenciais da fé, sempre haverá divergências. Alguns comerão carne de porco, outros não. Alguns guardarão o sábado, outros não. Alguns celebrarão o Natal, outros não. Paulo oferece diretrizes valiosas sobre como lidar com essas diferenças. Em Romanos 14, 1, ele aconselha: acolhei o que é débil na fé, não para discutir opiniões.
Isso significa que devemos receber com amor aqueles que pensam de maneira diferente, sem transformar essas questões em motivo de contenda. No versículo 5 ele acrescenta: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Ou seja, em questões que não afetam a essência da fé, cada um deve ter liberdade para seguir sua consciência diante de Deus. Paulo não está dizendo que qualquer opinião seja válida ou que tudo seja permitido. Ele se refere a questões que não alteram a essência do Evangelho e destaca um princípio fundamental no versículo 19. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Isso significa que o objetivo deve ser promover a paz e fortalecer uns aos outros, em vez de vencer debates ou provar que estamos certos. Dessa forma, mesmo que alguém acredite que pode comer qualquer alimento, deve respeitar o irmão que, por convicção pessoal, evita a carne de porco. Não se deve forçá-lo a mudar de opinião ou ridicularizar sua escolha. Da mesma maneira, aqueles que optam por não consumir carne de porco não devem julgar ou condenar quem a consome. Cada um deve seguir sua consciência diante de Deus. O mais importante é que essas diferenças não sejam motivo de divisão entre os cristãos. A unidade está em Cristo e não nas práticas alimentares. No entanto, se alguém começar a ensinar que seguir as leis alimentares é essencial para a salvação, a situação muda. Paulo foi rigoroso ao lidar com aqueles que tentavam impor a lei como condição para a salvação. Em Gálatas 5:4 ele afirma: de Cristo vos desligais vós, que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. Mas será que há algum benefício em seguir as leis alimentares hoje? Vale a pena refletir sobre isso. Deus deu essas leis para o bem do seu povo. Em Deuteronômio 7:15, ele promete proteger Israel das doenças do Egito caso sigam seus mandamentos. Assim, pode haver vantagens para a saúde ao observar essas regras, como a proibição da carne de porco. Atualmente, sabe-se que o porco pode transmitir doenças, como a triquinose, se não for devidamente cozido. No passado, sem os recursos modernos de higiene e preparo, evitar essa carne era uma forma de proteção. Outro exemplo é a proibição de consumir animais que morreram naturalmente ou foram mortos por outros animais, conforme Levítico 17:15. Essa restrição impedia a ingestão de carne contaminada. Além disso, a separação entre animais puros e impuros poderia trazer benefícios à saúde, pois muitos dos animais considerados impuros se alimentam de carniça, aumentando o risco de doenças. Algumas pessoas argumentam que seguir essas leis torna a alimentação mais consciente, incentivando escolhas mais saudáveis. Outro aspecto a considerar é a disciplina espiritual. Para alguns, essas regras servem como um lembrete constante de Deus durante as refeições, promovendo gratidão. Também há a questão cultural. Para muitos cristãos, especialmente os de origem judaica, seguir essas leis reforça a conexão com a história do povo de Deus. Contudo, é fundamental lembrar que, embora possam trazer benefícios, isso não significa que essas leis sejam obrigatórias ou que segui-las torne alguém mais santo ou agradável a Deus. Em 1 Timóteo 4:4-5, Paulo ensina: tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, mais importante do que o alimento consumido é a atitude do coração. Se alguém recebe o alimento com gratidão a Deus, ele é santificado. Assim, se alguém deseja seguir essas leis por razões de saúde, cultura ou disciplina pessoal, isso é válido, mas sem impor essa prática aos outros, nem considerá-la um requisito espiritual. O essencial é exercer a liberdade com sabedoria, cuidar do corpo como templo do Espírito Santo e ser grato a Deus por tudo. No entanto, existem situações em que comer carne de porco ou outro alimento pode ser inadequado. Em 1 Coríntios 10:23-24, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem.
Isso significa que, mesmo tendo liberdade, nem sempre é sábio ou amoroso agir sem considerar as consequências. Primeiramente, se o consumo pode levar um irmão mais fraco a tropeçar, é melhor evitá-lo. Se alguém acredita que é errado comer carne de porco e vê outro cristão comendo, isso pode abalar sua fé. Em Romanos 14, 21, Paulo aconselha: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Outra situação envolve a associação com idolatria. Em 1 Coríntios 10, Paulo fala sobre carne sacrificada a ídolos. Embora o ídolo não tenha poder, consumir esse alimento poderia ser interpretado como participação em práticas pagãs. O mesmo princípio se aplica atualmente. Se determinado alimento estiver ligado a rituais idólatras ou ocultistas, é melhor evitá-lo. Além disso, se o consumo de carne de porco prejudica a saúde, deve-se agir com prudência. Como o corpo é templo do Espírito Santo, é necessário cuidar dele adequadamente. Se uma pessoa tem problemas de saúde que podem ser agravados pelo consumo desse alimento, seria imprudente ingeri-lo. Outro ponto a considerar é a legalidade. Em alguns países, certos alimentos são proibidos e, como cristãos, é nosso dever obedecer às leis locais, desde que não entrem em conflito com os princípios de Deus. Também é importante evitar que o consumo de alimentos se torne uma obsessão. Se um alimento se torna um vício ou algo que domina a vida da pessoa, isso pode se transformar em idolatria. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no coração deve ser evitada. A questão ética também deve ser analisada. Se a produção da carne envolve crueldade excessiva com os animais ou exploração de trabalhadores, isso pode ser motivo para reconsiderar o consumo. Por fim, se alguém tem convicção pessoal de que é errado comer determinado alimento, deve respeitar sua consciência. Em Romanos 14, 23, Paulo ensina: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não come por fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Antes de consumir qualquer alimento, é importante refletir: isso glorifica a Deus? Edifica os outros? Pode prejudicar alguém? Estou agindo com fé e boa consciência? Se a resposta for positiva, então o alimento pode ser recebido com gratidão, para a glória de Deus. Como podemos fazer escolhas alimentares sábias? Existem alguns princípios que podem nos orientar. Em 1 Timóteo 4, 4, 5, Paulo afirma que tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, desde que seja recebido com gratidão, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Assim, qualquer que seja o alimento escolhido, deve-se consumi-lo com reconhecimento a Deus. Em 1 Coríntios 10, 31, Paulo nos ensina que tudo o que fazemos, incluindo comer e beber, deve ser para a glória de Deus. Dessa forma, é essencial questionar se nossas escolhas alimentares honram a Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 16, 19 e 20, e por isso devemos cuidar bem dele, optando por alimentos que promovam saúde e bem-estar. Além disso, nossas decisões alimentares não devem ser guiadas pelo egoísmo, mas pelo amor ao próximo. Em Romanos 14, 15, Paulo adverte que, se a comida entristece um irmão na fé, já não se está agindo com amor. Portanto, não devemos causar tropeço a alguém por causa do que comemos. Outro princípio importante está em Romanos 14, 23, que nos ensina que qualquer coisa feita sem convicção é pecado. Se houver dúvidas sobre determinado alimento, é preferível evitá-lo. Também é fundamental sermos responsáveis na administração dos recursos que Deus nos confiou, incluindo nosso dinheiro e os bens naturais, de modo que nossas escolhas reflitam essa mordomia. A moderação é outro ponto essencial. Provérbios 23, 2. Alerta sobre o perigo do excesso alimentar, incentivando o autocontrole. Além disso, a comunhão entre os irmãos é um aspecto significativo da vida cristã, e nossas preferências alimentares não devem nos afastar desse convívio. Embora não haja mais a obrigação de seguir as leis alimentares do Antigo Testamento, pode ser prudente respeitar costumes culturais, especialmente em contextos missionários.
Em 1 Coríntios 9, 22, Paulo ensina que devemos nos adaptar para alcançar o maior número possível de pessoas. A liberdade em Cristo deve ser sempre lembrada. Nenhuma regra alimentar deve se tornar um fardo que nos aprisione. Gálatas 5, 1 nos exorta a permanecer firmes na liberdade que Cristo nos concedeu e a não nos submetermos novamente a um jugo de escravidão. Antes de decidir sobre a alimentação, é importante refletir sobre alguns pontos. Esse alimento pode ser consumido com gratidão? Ele glorifica a Deus? Faz bem ao corpo? Demonstra amor ao próximo? Está alinhado com minha consciência? Estou administrando bem os recursos que Deus me deu? Estou sendo moderado? Permite que eu mantenha comunhão com os irmãos? Respeita a cultura ao meu redor? Minha liberdade em Cristo está sendo exercida de forma equilibrada? Se a resposta a essas perguntas for positiva, então a refeição pode ser desfrutada com alegria. Para auxiliar outros cristãos a compreenderem essa liberdade em Cristo, especialmente no que se refere à alimentação, é necessário paciência e amor. Muitas pessoas cresceram acreditando que certos alimentos são proibidos e a mudança de mentalidade leva tempo. Em 1 Coríntios 8, Paulo reconhecia que os ídolos não tinham poder algum e que comer carne sacrificada a eles não era errado. Entretanto, ele demonstrava sensibilidade com os mais fracos na fé e não os forçava a adotar sua perspectiva. Algumas abordagens podem facilitar esse entendimento. Ensinar com amor, sem desconsiderar as crenças dos outros, pois o amor edifica. 1 Coríntios 8, 1. Utilizar as Escrituras para instruir, citando passagens como Marcos 7, 19, Atos 10 e Romanos 14. Permitindo que a palavra de Deus fale por si mesma. Explicar o contexto das leis alimentares do Antigo Testamento e como Cristo cumpriu a lei, destacando que o que realmente importa é o estado do coração, como ensinado por Jesus em Mateus 15, 11. É fundamental respeitar o tempo de cada pessoa e não pressioná-la a exercer uma liberdade que ainda não compreende. O exemplo pessoal também é valioso, mostrando como a liberdade pode ser usada de maneira responsável e amorosa. Incentivar o estudo da Bíblia e a busca pela orientação do Espírito Santo é essencial para o crescimento espiritual. Além disso, é necessário lembrar que a liberdade não deve se tornar um ídolo. O objetivo não é simplesmente permitir que todos comam qualquer coisa, mas ajudá-los a compreender a verdadeira liberdade em Cristo. Também devemos estar dispostos a abrir mão da nossa liberdade por amor aos outros. Paulo ensina em 1 Coríntios 8, 9 e 13 que, se nossa liberdade causar tropeço a um irmão mais fraco, devemos considerar renunciar a ela. Se um irmão se sentir incentivado a agir contra sua consciência ao nos ver comendo determinado alimento, isso pode ser prejudicial à sua fé. Esse princípio de abdicar da liberdade por amor deve guiar nossa postura ao auxiliar outros a compreenderem a liberdade em Cristo. O foco não deve ser simplesmente convencer alguém a comer um alimento específico, mas ajudá-lo a experimentar a plenitude da liberdade que Cristo oferece, vivendo com fé, amor e gratidão a Deus.